Porque tem gente que gosta de rotina, mas não tem um plano de trabalho. Tem gente que tem plano de trabalho, mas não tem uma rotina. Essa sacada é bem diferente. Eu sou um cara que eu tinha muito plano de... Lá atrás eu tinha muito plano de trabalho, mas eu não tinha uma rotina, não tinha uma constância. Eu ficava muito, putz, agora eu vou fazer muito, agora eu faço pouco. Ao invés de eu fazer um pouquinho todo dia, às vezes eu fazia muito, aí eu parava um tempo. Uma metáfora legal disso aqui. Quando eu comecei a correr, né? Na verdade, isso ainda acontece um pouco comigo. É algo que eu ainda não tenho constância, mas devido a lesões. Mas acontece, eu percebo. Eu começo a correr, eu vou bem, acontece alguma coisa, eu tenho que parar. Por quê? Porque na maioria das vezes eu não aceitei o meu. Eu não estava no presente, eu já estava pensando lá na frente. Como é que eu ia fazer para correr mais rápido? Como é que eu ia fazer para correr mais longe? Eu estava sempre lá na frente e eu não fazia o de hoje. E aí eu tentava fazer um pouquinho a mais por causa do dia de amanhã, porque eu queria ter pumf. Aí eu me lesionava, eu tinha que parar. E aí eu percebi que eu não tinha constância. Eu queria tanto, eu fazia tanto, eu tinha foco, tinha determinação, era motivado, eu acordo às 5 horas da manhã para correr, e aí eu pisava na bola por algum motivo. Então eu tinha um plano de trabalho, né, apesar de ser a longo prazo, mas eu não tinha uma rotina e eu não aceitava, né, eu não estava no presente. E como é que você monta essa rotina? Mas o que é esse plano de trabalho? O que é esse plano de trabalho? Eu vou dar uma receita. Não, eu não vou dar receita. Por quê? Não adianta o seu chefe te passar uma receita. Não adianta muito você ler uma metodologia de receita, de produtividade para você criar um plano de trabalho. Ele tem que ser o seu, porque você é uma pessoa exclusiva. Porque você é único, você é única. Como você não tem ninguém no mundo, como você não tem absolutamente ninguém parecido. Mas eu posso pegar um modelo? Pode pegar um modelo, mas aí está o grande erro, é tentar pegar, ler um livro e seguir à risca. Vai ajudar? Vai, mas por quanto tempo? Nossa, o livro mudou minha vida. Quantas pessoas você conhece que leu um livro ou pegou um métodozinho, aplicou de plano de trabalho e de rotina e funcionou pro resto da vida? Por quê? Porque você é exclusivo, ok? Mas o que eu considero, o que tem que ter nesse plano de trabalho? Ele tem que ter alguns pontos, tá? Rodrigo, mas isso que você está passando uma receita? Mas ela é uma receita, é um frame, é um framework. É algo que você vai preencher como você precisa. Porque você precisa atender alguns pontos. Esses, por exemplo, que eu falei, de necessidade e atividade. Então o que vai ter nele? Vão ter as suas tarefas, pausas, cafés. Quando eu digo pausa aqui, almoço, janta. Café é café mesmo, parar para tomar um café. O mais legal de tudo, que é interessante você colocar, recompensas. E vou falar por último isso aqui, vou falar desses caras aqui primeiro. Tá bom, Rodrigo, tarefa, por exemplo, tarefa. Vou usar de novo o exemplo do inglês. Eu quero ser motivado para estudar inglês. Tá bom, eu quero ser motivado, eu preciso de foco, de determinação e disciplina e saber o porquê eu quero estudar inglês. Nossa, que legal. Eu preciso também entender que eu tenho outras necessidades que eu preciso atender, entender que eu tenho que atender. Ficou complexa essa frase, mas... E eu tenho que estar no presente, eu tenho que fazer um pedacinho de cada vez acumulativo dentro da minha rotina para eu chegar lá na frente colhendo todos os frutos. Então essas são as tarefas. Por exemplo, eu tenho que estudar meia hora por dia de inglês, 1 hora por dia. Então essa é a tarefa, por dia, meia hora. Tá bom, então vai ter uma tarefa, inglês, meia hora, ler um livro, sei lá. E aí eu tenho 2 aulas por semana, eu não tenho 1 aula por semana de inglês que é virtual com o professor. Então tá bom, sei lá, toda quarta-feira, X horas eu tenho isso daí com o professor. Beleza. E aí eu vou colocar as pausas, porque no seu dia, no seu plano de trabalho, não vai ter só isso, pode ter mais coisa. Pausa, mas o que é pausa? Tá bom, cara, eu tenho que sair para almoçar, eu tenho que almoçar em casa, eu tenho que parar para almoçar, trocar de mesa. Eu tenho que ter a hora do café. Que é o quê? Se você não contemplar essas coisas aqui, a sua rotina, o seu plano de trabalho, a sua disciplina pode minguar. Pode minguar. Por quê? Porque é importante. Poxa, eu preciso. Mas Rodrigo, se eu falar aqui assim, aqui eu comecei às 14, aqui eu dou uma pausa às 15, de, sei lá, 10 minutos, aqui eu, sei lá, o café, sei lá, às 17,
mais 5 minutos. Mas eu tenho que fazer às 17? Não. Mas você tem que incluir ele em algum momento do seu dia. Putz, eu não fiz nenhuma pausa pro café. Putz, eu estendi mais, eu vou fazer uma pausa pro café. Por exemplo, eu não consigo almoçar todo dia o mesmo horário. Eu tenho um range de horário. Normalmente é quando dá fome. Quando tá muita fome. Mas em casa acabo não tendo esse ritual. Por quê? Porque de repente você pode beliscar mais do que você belisca no trabalho. Então é importante você, putz, eu não fiz nenhuma pausa. Faça. Para que essa pausa numa hora não acumule em algum lugar. 10 minutos, 15, 5 minutos ou menos, tá? Putz, mas é importante. Aqui é almoço também. Agora, o que são recompensas? O que são recompensas? Recompensas, quando você precisa de uma disciplina, você é um cara que precisa, uma mulher que precisa de muita motivação, muita mesmo, você não consegue, toda hora o seu carro para, essa é a dica de ouro. Porque se você faz assim, caramba, eu tenho que estudar o inglês, sei lá, às 6h30. Putz, mas não sei o que, das 6h30 às 7h30, vamos colocar que é 1 hora. Putz, mas vou fazer o seguinte, se eu estudar, mas eu tenho muita matéria para estudar, porque eu tenho prova, tá bom. Se eu estudar todo o capítulo, se eu revisar, acertar, fazer tudo certinho, depois eu vou ficar 1 hora, 1h30 só vendo série, vendo filme, fazendo o que eu quiser, lendo livro, dormindo, ficar na rede. Esse é um tipo de recompensa. Você coloca para depois da sua tarefa uma recompensa. Porque você se motiva a fazer aquilo logo. Isso aqui é uma maneira de você treinar a sua cabeça. E é legal porque você tem 2 coisas. Primeiro de tudo, você vai manter a rotina, você vai manter a sua disciplina. Segundo, você vai estar se treinando o seu cérebro poxa, eu fiz aquela tarefa, eu tenho uma recompensa. Eu fiz uma tarefa, eu tenho uma recompensa. Até que vai chegar uma hora que essa tarefa você vai fazer muito, muito tranquilamente, só que a constância vai ser... E é legal, porque você se motiva. Isso aqui é bem legal, funciona muito. Tá? Poxa, se eu conseguir ficar... Tem gente que tem dificuldade de ficar 2 horas fazendo uma determinada atividade. Putz, eu preciso ficar sentado, mexendo com uma planilha 3 horas seguidas. Puxa, aí chega uma hora que eu fico saco cheio, aí na hora que eu paro e volto, eu nem consigo mais olhar para a planilha. Entende? Então é importante a pausa, o café e a recompensa. Não, mas se eu terminar essa planilha, depois eu fico livre dela, eu vou sentar e vou assistir um filme que eu quero. Legal? E por último, o que eu falaria aqui? Pode ser contraditório o que eu vou falar, mas não é. Que é dificulte o fácil. Nossa, como assim? Dificultar o fácil. Por exemplo, lembra das distrações? Lembra que você vai reservar um horário para ela? Sim. Só que a gente é ser humano, a carne é fraca. O celular está do lado, o celular dá uma vibrada, você olhou, pegou na mão, você olhou, Facebook, Instagram. Caraca, meu pessoal no WhatsApp. Por quê? Porque trabalhando de casa, ou com menos pessoas no seu trabalho, no seu escritório, tem menos gente para te olhar. Então pode ser que você... E aí você passou 20 minutos olhando o WhatsApp. 20 minutos olhando... Então o que você faz? Dificulta o fácil. Celularzinho, agora eu tenho que fazer aquela tarefa, eu tenho 2 horas ali, full time, até ter uma pausinha de 5 minutos. Eu pego o celular, ponho longe. Ponho lá no outro quarto, ponho virado do lado da TV, longe da minha mesa. As páginas abertas com jornal, com mídia social, porque tá em casa. Não, fecha todas, fecha o Explorer, não abre. Abre a planilha, trabalha só com a planilha. Mas chegou um e-mail, fecha o e-mail. Se você tem algo muito importante para se concentrar, fecha o e-mail. Por quê? Fica aqueles pop-up lá. Entende? Então, dificulta o fácil, dificulta tudo aquilo que vai tirar a sua atenção, para você manter a constância.